Olá, pessoal. Boa noite a todos. Muito prazer que a gente está aqui novamente para o nosso TED, né? O nosso Temas Espíritas em Debate, que é uma iniciativa aí do Espírita.info, né? Que é uma comunidade que promove estudos, discussões, sempre de forma muito amigável e respeitosa às opiniões, né? Hoje o nosso TED tem como tema a homossexualidade. É uma questão ainda que já está definida, né? Ou temos alguma coisa a tratar, né? Quem vai falar e ter uma fala inicial para a gente de até 30 minutos é o nosso companheiro Eli Matos, um dos fundadores aí do Espírita.info. E depois, como sempre, como de costume aí, característica do TED, nós vamos abrir para perguntas, né, para comentários, para as colocações, contribuições aí dos companheiros aqui presentes. Mas para dar início, eu vou pedir o Elias que faça uma prece para a gente. Boa noite a todos. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos envie espíritos bons, amigos, que coordenam aqui, já estão presentes certamente conosco no nosso estudo, para que eles nos amparem, sempre velando por nós, nas nossas intenções, da boa prática, do estudo da doutrina espírita, aonde que nós buscamos, com esse estudo, nosso aperfeiçoamento moral, mas ainda, claro, limitados por sermos todos ainda aprendizes. E nesse pensamento, pedimos a eles que nos participam e sempre nos conduzem, autorização para início dos nossos estudos e a boa e sempre boa conversa, né, que nós temos logo após a exposição que hoje será ministrada pelo nosso amigo e companheiro Eli Matos. Que assim seja. Então, o Eli vai dar início à fala dele aí, logo após o encerramento da fala dele, nós vamos abrir aí para os companheiros que podem se manifestar aí, né, com as suas contribuições, levantando a mãozinha virtual ou mesmo colocando lá no chat. Ok? Vamos lá, Eli? Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. É com alegria que a gente tem a oportunidade de estar em mais um TED, nosso Temas Espíritas em Debate, hoje trazendo um tema que realmente para muitos ainda é polêmico, né? Que é a questão da homossexualidade. Como eu quero compartilhar alguns trechos de texto, eu vou compartilhar a nossa tela aqui, alguns slides, para a gente acompanhar junto, e aí depois a gente parte para a conversa, né? Eu espero que a apresentação seja rápida, que é mais a questão dos textos mesmo. Está aparecendo aí para todo mundo? Ok? A pergunta, então, né, a pergunta motivadora dessa nossa conversa hoje é essa, né? A homossexualidade, a questão está definida. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria fazer duas observações. Primeiro, que eu vou defender a ideia de que a questão está bem definida. Não está totalmente definida, porque ainda existem, né? Sempre vai existir, para a gente que estuda doutrina espírita, sempre tem aspectos novos a serem abordados, mas eu acredito que boa parte da discussão que vinha sendo feita ao longo desses últimos anos, né, a gente hoje tem um posicionamento, permite, né, o conhecimento hoje, de uma forma geral, permite a gente ter um posicionamento mais claro, de tal forma que o tema não deveria ser tão polêmico como ainda tem sido nas discussões do movimento espírita. Então, vocês vão ver que a posição que a gente vai apresentar inicialmente é muito nesse sentido, né? No sentido de que é necessária uma definição, ou pelo menos a gente entender que há uma definição mais clara do ponto de vista espírita a respeito do tema.
Essa é a primeira observação. A segunda observação é que eu quero dar boa parte dos créditos para o Ricardo Baesso, que vem estudando esse tema já há alguns anos, né? E que nos ajudou muito, e tem nos ajudado muito a ampliar a nossa visão a respeito desse tema. Boa parte das ideias que eu vou apresentar nesse início talvez sejam extremamente contraditórias com as ideias que eu apresentava 25, 20 anos, 15 anos atrás, e felizmente a gente tem na doutrina espírita essa possibilidade de estar sempre avançando, né, conforme nosso conhecimento vai se ampliando. E eu acredito isso muito a esse trabalho que o Ricardo tem feito nos últimos anos, estudando mais profundamente esse tema, né? Boa parte, então, vocês vão ver dos argumentos e do texto e tal, vem aí dos trabalhos que o Ricardo tem realizado. Feita essa introdução, né, nós vamos, então, aqui para a nossa apresentação. A primeira coisa, eu queria apresentar rapidamente alguns conceitos, porque muitas vezes a gente observa nessas discussões, ou nas discussões sobre esse tema, que as pessoas estão falando de coisas diferentes usando as mesmas palavras, né? Isso é comum nesses temas que são polêmicos e que possuem pontos de vista muitas vezes divergentes. É comum que parte da discussão se dê porque os termos estão sendo usados de maneira confusa. Então, a primeira coisa que eu queria fazer para essa nossa apresentação inicial, definir alguns conceitos. Eu não tirei essas definições da cabeça, né? Parte dessas definições está num trabalho que está disponível na internet, chamado Manual de Comunicação LGBTI+, de 2018, que é uma série de instituições ligadas ao movimento LGBTI, divulgou, né, essa espécie assim, de manual mesmo, eles deram o nome de manual, principalmente para o pessoal que lida com esse assunto na mídia, nos meios de comunicação, etc., etc. Então, a gente está usando, assim, pensando, né, alguns dos conceitos. Para quem tem interesse em estudar o assunto, vale a pena depois ler o manual todo, tem algumas informações muito interessantes. Obviamente, conforme a gente falou, esses conceitos em outras literaturas vão ter outras definições, por isso a importância da gente fazer essa definição inicial. A gente está falando de sexualidade, né? Nesse manual, a sexualidade é definida como as construções culturais, e essa palavra cultural vai aparecer muito na nossa conversa, sobre os prazeres e os intercâmbios sociais e corporais que compreendem desde o erotismo, o desejo e o afeto, até noções relativas à saúde, à reprodução, ao uso de tecnologias e até mesmo ao exercício de poder na sociedade. Só por aí vocês veem que é uma definição complexa, né? Quando se fala de sexualidade. É um conceito, e a gente vai abordar dessa forma, um conceito dinâmico, que evolui, não é uma coisa que está definida e pronta, né? Estando sujeito a diversos usos, a múltiplas e contraditórias interpretações, e se encontra sujeito a debates e disputas políticas. Então, é um assunto literalmente difícil de ser tratado, né? A questão da sexualidade. Embora a gente não vai entrar na discussão sobre gênero, vale a pena um conceito rápido, né? A ideia de gênero é um conceito que foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social relacionada à sexualidade. Esse conceito está baseado na ideia de que há machos e fêmeas na espécie humana, mas que a maneira de ser homem ou de ser mulher é realizada culturalmente, né? Então, é uma maneira de se fazer uma distinção entre a questão puramente biológica, vamos dizer assim, e o exercício dos papéis sociais
associados à masculinidade ou à feminilidade, né? Essa é a ideia geral a respeito de gênero. Por outro lado, a gente tem a ideia de sexo biológico. Em termos muito simples, né? O sexo biológico diz respeito às características biológicas que a pessoa tem ao nascer. A gente tem várias dimensões em que a gente poderia abordar a questão do sexo biológico, eu estou citando só 3, né? Por exemplo, sob o ponto de vista genético, a questão do sexo associado aos cromossomos, a questão gonádica, né, relacionada aos órgãos que produzem as células sexuais, a questão do fenótipo, né, qual que é a apresentação morfológica, a aparência que a pessoa apresenta nas características, principalmente ligado às questões hormonais. Então, quando a gente fala de sexo biológico, a princípio parece uma coisa muito óbvia e direta, mas depende de qual aspecto nós estamos abordando. Sob esse aspecto biológico, a gente poderia dizer, né, que há machos, fêmeas e alguns casos que são chamados de intersexualidade, que a gente também não vai entrar em detalhes aqui, quando essas características não estão ou bem definidas ou o indivíduo apresenta características que seriam definidas tanto para machos quanto para fêmeas, pensando aqui na questão biológica. E a questão da orientação sexual, que tem sido o termo mais utilizado quando se trata desse tema, que está definido aqui como a capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por outros indivíduos. E aí a gente tem uma classificação relativamente grande a respeito da orientação sexual, né? Nós estamos citando aqui 4 dos mais comuns ou mais citados, né? Só para a gente ter uma ideia, seria a questão da orientação sexual assexual, naqueles indivíduos em que essa atração praticamente não existe, ou aparentemente não existe essa atração por outros indivíduos. A questão bissexual, no sentido de que há atração por ambos os sexos. O heterossexual, em que essa atração ocorre para o sexo oposto, e o homossexual, em que o indivíduo sente atração por pessoas do mesmo sexo, né? É dentro dessa ideia de orientação sexual que a gente fala da homossexualidade, né? Do homossexual. E ainda, só para citar também um termo que tem sido bastante usado, que é a homoafetividade, né? Embora muitas vezes as pessoas usem como sinônimos, de uma maneira mais estrita, a gente poderia dizer que a homossexualidade é uma orientação sexual, enquanto a homoafetividade é o exercício dessa orientação em um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, com ênfase nos aspectos emocionais. Esse termo ganhou um contorno mais jurídico a partir da decisão que o STF tomou em maio de 2011, numa decisão que reconheceu, por unanimidade, a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro, né? É um marco aí na história da discussão a respeito da homossexualidade, essa decisão do STF, em cima de um artigo da Constituição que trata da questão da família, e aí, nessa discussão, esse termo homoafetividade ganhou um destaque maior. Em termos dos estudos mais recentes que têm sido feitos a respeito do tema, a gente vai citar muito rapidamente alguns aqui, né, com a bibliografia, aí, se alguém depois quiser consultar. A condição homossexual é provavelmente de natureza majoritariamente biológica. Isso significa que o indivíduo não se torna homossexual. A pessoa nasce com a orientação homossexual, né?
Ou seja, não há uma escolha, porque esse é um dos mitos associados à questão da homossexualidade, como se o indivíduo tivesse optado por isso, né? Diversos estudos têm mostrado essa característica majoritariamente, não é só isso, né? Mas majoritariamente biológica dessa orientação sexual. Não se trata de uma condição patológica, não se trata de uma enfermidade, não se trata de uma doença, né? A homossexualidade foi excluída do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, que é usado na área da psiquiatria, por exemplo, desde 73, e do Código Internacional de Doenças desde 1990. E, no entanto, a gente está aí no século XXI e aí encontramos inúmeras pessoas que ainda consideram a questão da homossexualidade como algum tipo de enfermidade, mesmo no meio espírita, né? E por isso a gente está insistindo tanto nisso. Um terceiro ponto, a orientação sexual não pode ser alterada com terapia. Não existe tratamento que vai mudar essa orientação sexual, né? Estar com pessoas cuja orientação sexual difere da sua não muda a sua orientação sexual, né? Até pelo fato dela ter uma característica majoritariamente biológica. Então, esse é um ponto importante também nessa discussão. Não há uma relação comprovada de uma maneira mais científica entre homossexualidade e educação equivocada, a forma como os pais tratam os filhos, ou a influência do ambiente em que o indivíduo vive, que são também ideias muito comuns que muita gente nutre e apresenta, né? Como se a homossexualidade tivesse a ver com como o indivíduo foi educado, como ele passou a infância. Não há relação comprovada entre esses fatores. Isso não significa que alguma influência pode existir, vamos entender bem isso, né? Só que não existe comprovadamente ainda uma relação direta que tenha sido observada cientificamente entre esses fatores. Não há relação entre homossexualidade e comportamento imoral, embora essa seja a ideia que muitas pessoas trazem e divulgam, né? Não há dados que possam ser usados para afirmar que existe um relacionamento entre a homossexualidade com a promiscuidade sexual. Nesse sentido, a gente poderia dizer que a promiscuidade é uma característica dos indivíduos, sejam homossexuais, sejam heterossexuais, né? Então, não existe essa ligação direta, essa associação direta. Grande parte dos casamentos entre homossexuais tem grande durabilidade, contrariando o senso comum que muitas pessoas colocam, né? Mas tem muitos problemas. Os problemas identificados nesses casamentos são semelhantes àqueles problemas que são observados em casamentos de heterossexuais. Então, assim, é mais uma coisa que a gente precisa estar atento. Homossexuais podem ser tão bons pais quanto os heterossexuais. A gente citou aí um estudo da Associação, da Academia Americana de Pediatria, um estudo de 2013, né? Está publicado aí na internet, trabalhando em cima dessa ideia, né? Onde, nesse artigo, os autores vão mostrar que filhos criados por pais gays ou mães lésbicas apresentam o mesmo nível de funcionamento emocional, cognitivo, sexual, que filhos de pais heterossexuais. Então, é um outro mito também que precisa ser desfeito. Então, esses pontos são pontos importantes, né, quando a gente considera essa nossa ideia de que a situação está relativamente definida. Alguns comentários espíritas, né, já que a gente está tratando do tema sobre a ótica espírita. E antes de apresentar esses comentários, vale a pena frisar que nós não estamos usando os comentários espíritas para justificar
essa posição de que a questão da homossexualidade está definida. Por que isso é importante? Porque a literatura espírita é vasta e tem livros espíritas sendo publicados desde meados do século passado, abordando esse tema sob diversos aspectos diferentes. Então, a gente pode encontrar, e vai, né, se você for pesquisar, literatura espírita abordando esse tema, contrária, com ideias contrárias às que a gente está apresentando aqui. Por quê? Porque muitas dessas ideias espelhavam a própria condição social, a própria ideia social, a própria ideia que a sociedade fazia do assunto na época, né? Autores, vamos dizer assim, renomados no movimento espírita, têm livros a respeito da homossexualidade, tratando a homossexualidade, que antigamente era chamada de homossexualismo, como enfermidade, seja como enfermidade mental, seja como fruto de processos obsessivos. Essa posição não se sustenta mais, dado o conhecimento que a gente tem hoje, né? E a posição de vários outros espíritas, alguns inclusive que mudaram a sua abordagem do tema nas últimas obras. Então, esses comentários não são para dizer assim, nossa, está vendo, o espiritismo tem essa ideia. Não, é só para mostrar de que a ideia de que a homossexualidade precisa ser tratada de uma maneira muito tranquila, muito sem nenhuma polêmica extraordinária em torno disso, sem nenhum viés de preconceito ou segregação de qualquer tipo, porque essas condições são condições da sociedade e não da doutrina espírita, é essa a nossa intenção em citar esses comentários, né? No sentido de dizer que mesmo os estudiosos espíritas e alguns espíritos já apresentaram essas ideias há muito tempo, né? Por exemplo, não poderíamos deixar de citar as duas famosas frases do Livro dos Espíritos a respeito do tema, né? A questão 200 e a questão 201. Na questão 200, acho que todo mundo conhece, né? Os espíritos têm sexos. Olha como que é a questão, né? Só uma observação, um parênteses. Há traduções do Livro dos Espíritos em que a pergunta é: os espíritos têm sexo? Enquanto que no original francês e na tradução atual da FEB, a gente já encontra a palavra no plural, como está no francês, né? Sexos. Não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mais baseados na afinidade de sentimentos. Essa resposta, que pode ser usada para defender várias ideias, inclusive ideias opostas, apresenta um núcleo ali muito simples e que a gente precisa entender, né? Que é a relação afetiva entre os espíritos é baseada em amor e simpatia, em afinidade de sentimentos, e não na condição biológica que o espírito esteja se apresentando, seja morfologicamente quando está desencarnado, a feição que ele deu para o seu perispírito, seja a questão biológica do corpo físico que ele esteja usando enquanto está encarnado. Se amor e simpatia baseada em afinidade de sentimentos, ela sobrepõe a temporária condição biológica que o espírito esteja, em que ele esteja se apresentando. Na questão 201, também muito conhecida, né, e que é importante para o nosso tema, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em uma nova existência o de uma mulher e vice-versa? Homem e mulher aqui, muitas vezes pensando no sexo biológico, né, na morfologia que o espírito encarnado apresenta.
A resposta também conhecida, sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, do ponto de vista espiritual, estritamente falando, não há como discutir essa distinção, uma vez que são, conforme a resposta diz, os mesmos espíritos. Como que ocorre, por que essa questão é importante? Né? Kardec vai desenvolver um texto grande com um curioso título, né? O título é muito curioso, As Mulheres Têm Alma. Na Revista Espírita, em janeiro de 1866, um texto que ele vai discutir vários aspectos relacionados à sexualidade, obviamente, dentro das limitações culturais e sociais da sua época, mas apresenta uma ideia importante para a gente entender a questão do ponto de vista espírita, né? Pegando um trecho só, nós sugerimos a todo mundo depois ler o texto inteiro, é muito interessante, mas pegando um trechinho, um parágrafo, ele comenta assim: se essa influência, a influência que o espírito traz de uma encarnação anterior, se essa influência se repercute na vida corporal, a vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual à vida corporal. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, sob essa impressão e em sua nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias, e vocês vão ver essa palavra estranha, né, em vários textos do século passado e aqui do século XIX, certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e certas mulheres. Kardec, provavelmente, aqui está se referindo ao fenômeno que hoje normalmente é chamado de transexualidade, né? Onde a psicologia do indivíduo não condiz com o seu sexo biológico. O corpo biológico é um corpo masculino e a psicologia é feminina, ou vice-versa, né? Uma das questões associadas, e que era considerada uma anomalia, né, no passado, uma das questões associadas estaria relacionada a essa mudança que ocorre no processo reencarnatório. Emmanuel, numa entrevista que está registrada nesse livro, Lições de Sabedoria, vai fazer uma consideração muito interessante. Ele diz assim: não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para com os nossos irmãos e irmãs portadores de tendências homossexuais. A nosso ver, claramente iguais às tendências heterossexuais que assinalam a maioria das criaturas humanas. Em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impedirá certo número de pessoas de trabalhar e de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo fato de haverem trazido do berço, e trazido do berço é uma expressão interessante quando a gente pensa na questão biológica, né? Da orientação sexual como uma questão biológica, pelo fato de haverem trazido do berço características psicológicas ou fisiológicas diferentes da maioria. André Luiz, no livro Sexo e Destino, psicografia do Chico e do Valdo Vieira, em um determinado trecho, o orientador, nesse livro, o irmão Félix, vai comentar o seguinte: no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas. Aí essa palavrinha de novo, né? Porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana
lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem a existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver, sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos nós. Então, fica claro aí nessa fala, né, atribuída ao irmão Félix, o quanto o preconceito social, que muitas vezes encontramos até hoje, mesmo em casas espíritas, dificultam a execução das tarefas que muitas vezes esses espíritos trouxeram para executar nessa encarnação, né? E deveria fazer a gente refletir um pouco mais. E, finalmente, um texto mais recente de Joana de Ângeles, está no livro Encontro com a Paz e a Saúde, que é um livro de 2007, né? Capítulo 8 desse livro trata de reflexões sobre a sexualidade. Em determinado ponto, falando da orientação sexual homossexual, Joana escreve assim: o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como uma certa predisposição fisiológica, que reforça aquela ideia inicial, né, dessa característica biológica da orientação sexual. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente, com objetivos experimentais no processo de evolução. Como processo experimental, a gente vai entender um processo de aprendizado que o espírito pode ter vivendo numa situação como esta, né? E que, portanto, como todas as outras condições, precisa ser compreendida e respeitada. Muito bem, eram esses os textos iniciais que a gente gostaria de apresentar, só para fomentar a nossa conversa, e a gente devolve a palavra aí para o Christian. Bom, Eli, muito obrigado. Ótimas considerações você trouxe aí para a gente. Pontapé inicial para uma conversa interessante, né? Queria trazer umas breves contribuições, né? É interessante como isso, o preconceito está, né, diluído na sociedade, mesmo quando a gente tenta defender uma causa como essa, né, dizendo, ó, são irmãos, enfim, mesmo na defesa, às vezes, está na nossa fala o preconceito ali implícito, né, embutido numa fala. Com todo o respeito que o Emmanuel merece, né, na fala dele, eu achei muito interessante o que ele coloca, né, mas ele usa um termo que hoje a gente pode entender como um termo tanto pejorativo. Talvez no momento que ele escreveu, não. Mas quando ele fala portador de algo, né, isso nos leva a pensar, em algum momento, num adoecimento e tal, né, enfim. É como se ele portasse a homossexualidade, né? E aí uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos aí lidando com colegas, assim, em alguns momentos eu fiz parte aí de uma comissão, enfim, de um momento de estudo dentro da área da política pública e de capacitação também. A gente tenta eliminar esse tipo de termo. A gente tenta pensar da seguinte forma: e pronto, merece o respeito, inclusive termos do tipo assim, aceitação. Não há aceitação em relação a isso, porque para aceitar você tem que entender que você está tolerando algo nesse sentido, a aceitação, né? É homossexual e ponto final, né? Outra questão que eu queria trazer aqui só para contribuir para a reflexão, né? É sobre esse movimento que vem lá dos Estados Unidos, né, o movimento homossexual aí organizado, né, vem lá dos Estados Unidos e tal, mas aqui no Brasil ele tem início ali na década de 70. E na década de 70, né, a gente está falando de ditadura ainda. Então a gente vai entender um pouco da construção de algum tipo de preconceito. Pouco depois a gente tem o HIV na jogada aí. E aí os homossexuais foram muito associados com isso. Quem pega HIV, quem é aidético, como se falou muito, por quê? Promíscuo.
Então, fez-se uma ligação muito ruim, né? Acho que muito desrespeitosa com as pessoas, né? Que, enfim, não escolheram, simplesmente são, assim como nós somos, né? E aí a gente tem que tomar certo cuidado quando escuta esse tipo de fala, né? Porque coloca aí pessoas numa condição que foi construída socialmente de uma forma muito negativa, né? Enfim, são falas até criminosas, né? Uma outra colocação que eu queria trazer também é sobre as siglas, né? Recentemente, numa capacitação que eu participei com um psicólogo homossexual e que está há muitos anos envolvido com essa causa aí. E aí eu perguntei das siglas, porque no último momento que eu tive na política pública e de construção junto, né, eu estava no LGBTQIA+, sendo que o mais era qualquer sigla, né, qualquer condição que viesse posteriormente, mas já surgiu mais duas, porque agora estamos no LGBTQIA+PN+. Né? Eu perguntei, mas por que adicionar mais siglas e tal? E ele falou uma coisa que eu achei muito importante, que eu queria dividir com vocês aqui. Ele falou o seguinte, não teria por que a gente ir adicionando siglas se o mais já está ali, né? O básico mesmo seria o LGBT, que ele falou. Em qualquer documento você tem que colocar o LGBT, tá? Mas por que ainda adicionar as outras siglas? Não vai ter fim isso, né? E ele disse o seguinte, é porque cada condição precisa ser representada de alguma forma. Eles precisam ser representados e ter direito de fala. Não é só uma sigla. São pessoas que estão por trás disso, se colocando e se manifestando. E é muito importante que eles se manifestem, porque a partir daí se organizam. Criam movimentos, esses movimentos são também de defesa, porque o Brasil, hoje, é o país que mais mata homossexuais. Se eu não me engano, quem mais sofre são os travestis. Olha em que país nós estamos. O que mais mata, de diversas formas. E não tem classe social. É de qualquer classe. E ele fala mais. A média de vida, se eu não me engano, de um travesti, salvo engano aqui, me perdoe se eu estiver errado, mas é em torno de 30, 35 anos. No Brasil. Fala, está aberta aí para quem quiser contribuir. Só levantar a mãozinha virtual, se manifestar aqui no chat, a gente está atento aí. Fiquem à vontade. Vai lá, Ricardo. Eu fico tentando compreender a dificuldade que parcela do movimento espírita ainda tem de ver essa questão com naturalidade, tirar o peso da coisa, ver com mais leveza, né? Entender que a questão não é de orientação sexual, a questão é de dignidade humana, né? O indivíduo vale pelo que ele é capaz de amar, de produzir, pela sua criatividade, independente de qualquer coisa, né? Por que a gente ainda está com tanta dificuldade em aceitar isso? Usar a palavra aceitar, Cristian, na falta de outra, né? Porque às vezes a gente não tem palavras adequadas, né? Alguns motivos que eu penso. Um dos primeiros motivos foi a demora da ciência a ter um posicionamento a respeito, não é? Durante muitos anos, a gente sabe que a psicanálise dominou a psiquiatria no mundo, particularmente nos Estados Unidos e no Brasil, na Europa não, mas nos Estados Unidos e no Brasil. E, embora Freud nunca tenha dito que a psicanálise fosse doença, alguns psicanalistas muito influentes trabalharam nesse sentido. Isso já criou uma escola, e eu acho que isso contaminou fortemente o imaginário das pessoas, até pessoas que não são da área de ciência, né? Essa ideia de uma criação deturpada, etc, etc. Então, eu penso que a ciência demorou muito a assumir um posicionamento, né? E foi a partir da neurociência, década de 90, 2000, e agora no terceiro milênio, que os estudos são fantásticos desse particular, e hoje ninguém tem dúvida. O livro que ele citou, Ciência Psicológica, é um livro de psicologia adotado nas faculdades de psicologia dos Estados Unidos. Ele é um livro-texto.
é um livro acadêmico, é nesse livro que os psicólogos estudam, né? Então, isso hoje, para quem está bem informado, não há mais dúvida dessa questão, de que não é escolha, não é pouca vergonha, não tem influência dos pais, etc. Mas demorou muito, né? Então, eu acho que um dos problemas foi a demora da ciência se posicionar. O segundo foi a questão religiosa, né? O espiritismo ele é um cristianismo, né? Embora às vezes a gente preferia que não fosse, né? Mas ele é. E a gente tem um forte ranço no cristianismo, é homofóbico, isso é indiscutível, né? O Tomás de Aquino, que foi o maior intelectual da igreja do século XIII, tem uma frase do Tomás de Aquino que ele diz assim: a homossexualidade é pior do que o estupro, porque o estupro é um crime contra os homens, a homossexualidade é um crime contra Deus. Gente, quem falou isso foi um baita intelectual da igreja, uma tolice desse tamanho, de onde que ele tirou isso, não é? Então, a gente vê o combate à homossexualidade em toda a tradição da igreja, baseado numa fala de Deuteronômio, uma, no Velho Testamento é uma só, quando lá fala que o homem que se deitar com outro homem merece a morte, e em Paulo, que foi fortemente influenciado por sua época. Paulo, a gente sabe, foi fantástico, né? Mas Paulo teve problemas com a escravidão, teve problema com o poder da época, teve problema na relação com as mulheres e teve problema com a homossexualidade. Então, baseado apenas nisso, criou-se uma tradição cristã de ojeriza a homossexualidade. Quando Jesus, em momento algum do seu ministério, condena a homossexualidade, em momento algum. E um terceiro problema que eu vejo, que ainda está dificultando a mente dos espíritas, é o viés do século XX, né? Ele citou alguns autores. Dois autores foram muito influentes em criar um pensamento equivocado. Jorge André, que é fantástico, a gente deve ao Jorge André muita coisa, mas Jorge André embarcou nessa canoa furada como psiquiatra de uma época em que a psiquiatria estava navegando nas águas da psicanálise. O Jorge André via a homossexualidade como uma doença e o seu tratamento era a abstenção sexual. E Herculano Pires, que num livro de 1970, se eu não me engano, Mediunidade, ele coloca que a homossexualidade ou era um problema congênito, ou era um problema de caráter, ou era obsessão, etc. Totalmente equivocado. Então, o que a gente ainda hoje, a gente vê espíritas sustentando uma crítica à homossexualidade baseada num livro do Herculano Pires, de 1970, e de uma obra de Jorge Andréa antes de 1990, antes do Cid retirar a homossexualidade. E não evoluiu o pensamento. E também algumas mensagens pelo Divaldo, principalmente Manuel Filomeno e Joana, antes de 2000. A partir de 2000, a própria literatura do Divaldo mudou radicalmente. O último livro de Joana, que ele citou, Encontro com a Paz e a Saúde, muda totalmente o pensamento de Joana. Mas Chico, em momento algum na obra do Chico, ele citou ali Sexo e Destino. A gente poderia citar No Mundo Maior, que é de 47 ou 48. Gente, 1947. No Mundo Maior, o André já falava, as pessoas nasceram para amar e ser amadas, independente de qualquer coisa. Então, o pensamento do Chico foi um pensamento, nesse particular, que em momento algum apresentou qualquer restrição, qualquer sinão, e nós tínhamos esse material aí. Então, eu penso que, apesar de todos esses vieses, hoje já não mais se sustenta no movimento espírita qualquer coisa que exclua, que diminua, que contamine com superstições, e eu penso que a gente está super bem embasado para ver isso com muita naturalidade, não dá importância a isso, não dá peso a isso, o indivíduo vale pela sua dignidade humana, é pelo que ele faz da sua vida, é pelos seus valores morais, independente de qualquer coisa. Quem mais gostaria de participar? O João colocou ali no chat alguma coisa assim a respeito de Freud, né, que o Ricardo citou. Você quer expor para o pessoal aqui, João, algo do que você colocou um link, né? Talvez o pessoal não consiga acessar nesse momento ali para ler.
Talvez você queira expor aí em algumas palavras. Boa noite, meu povo. Eu queria parabenizar o Eli. Eu gosto muito desse jeito, dessa temperança que ele tem, né? É uma virtude, é uma qualidade. Ele aborda um tema e de forma tão tranquila, tão equilibrada, né? Parabéns, meu amigo Eli. Eu ia dizer que eu nem tinha muito a falar, eu acho que é um tema, como ele colocou aí, as ideias espíritas, tão, à medida que vai progredindo, né, a doutrina, as informações vão chegando, o que a gente tem é isso que ele expôs, colocou muito bem essa diferenciação dos termos, o Christian também, e a gente sabe que existem vários médios que são homossexuais, mas eles ocultam, por essa tradição sexófoba, judaico-cristã, vários médios são, mesmo casados, eles são homossexuais, têm essa homossexualidade, diríamos, reprimida, recalcada, porque tem aí valores que não permitem expressá-la de forma tão respeitosa e bonita, sendo mais uma condição dessa variável da sexualidade humana, sem ter patologia nenhuma, né? Mas eles trazem esses conflitos e muitos deles procuram ajuda da gente na clínica, não sabem lidar com isso. Se vêm casados, têm filhos e acham que a homossexualidade vai atrapalhar no desenvolvimento mediúnico, seria algo imoral, cometer algum pecado em outra existência e vieram agora num corpo errado. Tem essas crenças, a gente encontra na comunidade espírita. Sobre o Freud, eu queria citar o trecho aqui que ele coloca, que é uma carta que uma mãe muito aflita manda para ele e perguntando se ele podia ajudá-la, fazer alguma coisa pelo filho, porque ela percebeu que ele era homossexual. E o Freud vai dizer assim: minha querida senhora, lendo sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Chamou a minha atenção o fato de a senhora não mencionar esse termo na informação que acerca dele me enviou, ou seja, a própria mãe tinha vergonha de usar o termo, né? Enfim, a carta é longa. Ao final, Freud, isso em 1935, se a gente tivesse lido Freud, teria antecipado muita coisa, né? 1935, 19 de abril de 1935. Ele vai dizer assim, conclui a carta, né? A minha resposta é: a análise pode fazer outra coisa pelo seu filho. Se ele estiver experimentando descontentamento por causa de milhares de conflitos e inibição em relação à sua vida social, poderá a psicanálise lhe proporcionar tranquilidade, paz psíquica e plena eficiência, independentemente de continuar sendo homossexual ou mudar sua condição. Ou seja, o que a psicanálise propõe para o filho, já que a mãe vai pedir, será que você não podia fazer alguma coisa para o meu filho voltar a ser heterossexual? E o Freud vai dizer, concluindo a carta, o que a psicanálise podia fazer era mostrar que ele pode muito bem exercer, viver essa condição em paz, tranquilidade, sem problema nenhum, que é o acolhimento, que hoje a abordagem psicológica, terapêutica faz, né? Acolher a pessoa como ela é. 1935, olha como é inovador, né? Eu acho que o homossexual, e eu queria concluir minha fala, tem muito a ver, assim, por exemplo, com a mente. Uma mulher que se sente atraída por outra mulher. Não seria biológico, porque os hormônios estão ali, gameta masculino, feminino, cromossomo 2X ou X e Y, dependendo como ela nasce biologicamente. Mas tem um quanto aí psíquico, como se esse espírito tivesse nascido com uma tendência. E aí entra o fator espiritual, né? No livro Nosso Lar, no capítulo Noções de Lar, é falado lá sobre as almas femininas. Ora, a obra Nosso Lar, de André Luiz, está abordando o mundo espiritual. E lá é falado sobre almas femininas. Mas, no livro dos Espíritos, diz que os espíritos não têm sexo, como entendeis. Mas no Nosso Lar já traz uma informação diferente, que existem essas almas, esses espíritos, com características femininas. Será que esse espírito nascendo num corpo, independente de qual sexo, ele vai imprimir no corpo esse perfil psicológico feminino? É uma questão em aberto. Que a obra Nosso Lar traz essa informação, independente da genitália, independente da questão biológica, hormonal, o André coloca na obra que teriam espíritos com a identificação mais para o lado feminino.
deixando implícito que teria outros também por aspecto masculino. E a doutrina espírita coloca que o espírito encarna num corpo de mulher, ora encarna em um corpo de homem. Mas parece, com as obras pós-Kardec, a literatura que vem depois do Kardec, que alguns espíritos têm uma identidade mais feminina ou mais masculina, independente do corpo que venha. Parece que também existe essa identificação, digamos, não sei, de gênero, não saberia dizer o termo, lá no plano espiritual, alguma coisa relacionada à morfologia e ao organismo perispiritual. Mas aí é uma questão em aberto, e os próximos TED, né, a gente aprofunda e traz mais disso, que é um assunto aí que abrange o infinito. Parabéns, Eli. O tema é ótimo, maravilhoso. Novamente, o grupo aqui, o Espírita Info, dando um show de aprendizado. Está aberto aí para participação dos outros companheiros que não falaram. Então vamos voltar para o Eli ali. Algumas considerações, Eli. Enquanto o pessoal pensa, duas observações só, né, que a gente não colocou na fala. Primeiro, eu adoro a questão dos entos, porque ela chega a ser capciosa, né? Ou ambígua, quando a resposta coloca assim, não como entendeis. Eles não respondem assim, não tem. Eles respondem assim, não como entendeis. Como que a gente entende? Será que a gente entende a questão da sexualidade igual era entendida no século XIX? Ou será que o que a gente hoje entende de sexualidade se equipara ao que os espíritos talvez quisessem chamar de sexualidade nessa questão, mas não tinham nem como expressar isso, né? Então, como o João falou, fica em aberto, né, para nossas ilações, porque eles não disseram não. Eles disseram não como vocês entendem. Ou seja, alguma coisa será que tem por trás disso? É uma questão em aberto. E a segunda questão é essa questão relacionada ao que a gente genericamente chama de transexualidade, e que nas obras de André Luiz aparece muitas vezes como inversão sexual, que é esse processo de um espírito que teve vivências anteriores, encarnações anteriores na masculinidade ou nas experiências ligadas à masculinidade, reencarnar numa morfologia feminina, ou vice-versa, né? Espíritos que repetidamente tiveram experiências na feminilidade, reencarnar no corpo masculino. Dentro do que o Ricardo colocou da literatura do século passado, uma das coisas que a gente mais observa é a relação que é feita dessa inversão com castigo, a ideia de castigo, a ideia de punição, a ideia de que o espírito que estaria vivenciando essas experiências de inversão estaria sendo punido porque, na encarnação anterior, de alguma forma, malbaratou a utilização da sexualidade, violou a utilização da sexualidade, e, como uma espécie de punição, estaria reencarnando numa morfologia distinta, né? Embora a gente não precise abrir mão dessa possibilidade, porque pode ser que isso aconteça efetivamente em alguns casos, a gente precisa começar a parar de evitar generalização em relação a isso, né? Porque essa generalização alimenta o preconceito, né? Consciente ou inconscientemente, a ideia de que só por estar vivenciando experiências nessa orientação sexual, isso por si só já seria algum tipo de punição. Essa ideia está muito presente em várias obras espíritas. De novo, a gente não está descartando essa possibilidade, porque, inclusive, em contatos mediúnicos, espíritos já falaram isso, né?
Então, é uma possibilidade, mas não é a única coisa que acontece, não é a única condição que acontece, né? O texto final da Joana diz que é experimentação. Experimentação significa possibilidade de aprendizado, sem que necessariamente esteja vivenciado, esteja relacionado a crimes e a mau uso em encarnações anteriores, né? Eu queria deixar esse parênteses também. Elias. O Ricardo falou a respeito da literatura, né, do Herculano Pires, e eu li bastante livro dele, e uma das coisas que me incomodava é exatamente esse posicionamento que ele tinha, se encontrava, não só nesse livro, mas também citado pelo Ricardo, e no outro também, Vampirismo. Ele fala sobre, em alguma parte, ele fala a respeito desse olhar que ele tinha, né, na época. E o problema é que isso influenciou demais, né, o nosso movimento espírita com esse pensamento. Isso sempre me incomodou. Durante o meu tempo como trabalhador de centro espírita, não do ID, né, que agora a gente está lá, mas no anterior, eu tive, infelizmente, que me deparar com algumas situações constrangedoras de irmãos nossos, né, de doutrina, com posicionamento homofóbico. Inclusive, né, como é que fala? Né, receitar, o Ricardo está aqui, eu estou falando a palavra errada, mas falando exatamente a respeito orientando os jovens que iam lá procurar da abstenção, né? Como se isso fosse resolver o problema. Resolvia do dirigente ou daquela pessoa que estava ali orientando, né? Resolvia o problema dele, safado, né? Daquela situação, mas não ajudava principalmente o jovem. E eu tinha muito contato com eles, porque eu estava ali na mocidade, e um deles, uma vez, me pediu uma conversa particular. Ele falou assim, preciso conversar com você, tem um tempinho? Eu falei, você tinha tempo para eles, né? Eu gostava demais de conversar com eles, gosto. E aí ele me relatou o caso e a resposta. E numa outra oportunidade, a resposta que ele obteve. E numa outra oportunidade, eu recorri a um texto do Emmanuel, que, infelizmente, pela minha correria e falta de tempo, eu não consegui selecionar para a gente aqui. Eu vou ver se eu consigo, depois compartilho com aqueles que estão lá no grupo, e quem não estiver no grupo, talvez a gente consiga chegar até eles de outra forma, com esse texto do Emmanuel, que é muito bonito. É o que o Ricardo falou mesmo. O Chico, através da mediunidade dele, ele não chegou, né, de forma alguma, a agir da maneira com que muitos de nós, no meio espírita, acabamos por agir, né, e fomentar esse problema aí do preconceito, que é o problema maior. Tanto é assim que eu me lembrei que os cavaleiros templários tiveram inúmeros problemas com a igreja, né, depois, para desmantelar toda aquela instituição, e um dos motivos que a igreja alegou, né, foi para acabar com a reputação deles, foi exatamente que eles haviam atos libidinosos, né, entre eles, de forma homossexual. Se existia ou não, era problema deles, né? Enfim. Mas um símbolo dos cavaleiros templários era dois homens montados num cavalo, né, que era um meio de transporte, e era uma reunião de homens, não é? Uma organização de homens, mas ali o objetivo era demonstrar solidariedade, né? Quer dizer, compartilhava ali a montaria do cavalo com esse objetivo, né, de demonstrar solidariedade. Mas a coisa é tão profunda que se usam, né, ainda se usa, né,
para ferir a reputação da pessoa, e enquanto que não deveria ser, né? Deveria, da nossa parte, haver uma compreensão maior, né? E esse estudo aqui nos ajudou muito e vai, com certeza, ajudar aqueles que poderão, que não estão participando, mas poderão ver, né, no futuro aí, através da gravação que será publicada. Parabéns a todos, era o que eu tinha a acrescentar. Ana, fica à vontade. Eu queria voltar na pergunta que o Ricardo fez, quando ele começou a falar, o porquê que incomoda tanto, né, a homossexualidade. E aí, às vezes, eu fico me perguntando se não está muito ligado, que a gente não lida bem com a nossa sexualidade. E quando a gente se depara com uma pessoa com desejos diferentes, isso aí vai conflitando. Então, isso aí é muito mais para a gente pensar o porquê que isso, e por que a gente tem que ficar justificando, né? Eles se amam e não tem problema. Não deveria ser, ninguém pergunta para um casal hétero, eles se amam e pronto. E aí eu queria também deixar registrado como que foi importante o livro do Ricardo. E eu vivenciei isso na FEAC, num grupo em que, quando ele expôs, né, foi fazer uma exposição do livro dele, como que muitas pessoas que tinham uma visão de doença da homossexualidade, né, eles mudaram e começaram a se predispor, começaram a pensar de uma forma diferente. Então, Ricardo, eu acho muito bom como você tem outras pessoas que se propuseram a estudar isso, e eu deixo aqui para a gente pensar o porquê que isso incomoda tanto a gente, mesmo nós que estamos tentando assim, encarar como iguais, porque são iguais a nós. E assim, por que isso? E eu acho que está muito ligado como que a gente lida com a nossa questão sexual. Ricardo? Eu acho, Ana, e sempre achei que a questão toda é esclarecer, né? Na medida que muitas pessoas vão manter um comportamento homofóbico, mesmo esclarecidas, a maioria não. A maioria, o que precisa é de saber o que acontece, né? Eu não me esqueço de um companheiro do ID que tinha muita dificuldade com esse assunto, o Anir Barreto. E um dia eu sentei com ele e falei: Anir, vem cá. Conversei com ele 10 minutos. Quando eu terminei, ele virou e falou assim: bom, se é assim, então tudo bem. E nunca mais teve problema com o assunto. Nunca mais. 10 minutos de conversa. Então, é claro, existem aqueles que têm problemas mais complexos nessa área, a Ana colocou muito bem. Às vezes o problema é nosso, não é do outro. E esses, às vezes, você pode dar um balde de explicação e não vai resolver. Mas a grande maioria, o que precisa é ser orientado. Agora, eu queria dizer uma coisa. Eu assisti recentemente uma palestra virtual do Ed Renekiewicz. O Ed Renekiewicz é um pastor batista de um bairro importante de São Paulo, bairro Água Branca, na Zona Oeste. E ele é muito contraditado por uma série de coisas, inclusive por isso também, né? Ele assume uma posição diferente dos evangélicos. A igreja dele tem muitos casais homossexuais que participam da igreja, essa coisa toda. Mas o que ele estava falando no discurso dele, como evangélico, ele tem dificuldade de trabalhar a coisa, não é isso? Então, ele estava dizendo o seguinte: não me interessa se é pecado. Isso não é problema meu. Me interessa que essas pessoas são meus irmãos e filhos de Deus. E, como tal, eu vou acolhê-los. Questão de pecado é com Deus. Não é problema meu. O meu problema é acolhê-los. E ele diz assim: há adolescentes se matando porque a família rejeita, há pessoas se desigrejando, ele usa muito essa expressão, né? Tem muitos espíritos se desengrejando por causa da política. Ele fala: há muitos homossexuais se desengrejando, se afastando da religião, uns estão se matando, estão se drogando, exatamente porque é pecado, então a gente não pode acolher. Não é problema nosso.
não é problema nosso. Nosso problema é acolher, é apoiar, e deixa que Deus depois resolva essa questão do pecado aí. Mas alguém gostaria de comentar? Boa noite. Eu queria fazer não é nem um comentário, não, é uma pergunta. Eu não sei para quem, tá? Ou o Ricardo, ou o Eli, ou você, quem quiser Grupo? responder. Eu queria. O Ricardo falou uma questão, eu não sei se eu entendi direito, tá, Ricardo? Eu posso ter entendido errado a sua, porque a gente altera muito as falas, né, gente? Sobre a questão do cristianismo ser homofóbico, né? A história do cristianismo. Daí eu pensei nas questões conceituais também que o Eli trouxe e o peso da cultura. Eu queria que, assim, se vocês pudessem, eu penso que a cultura, né? A cultura machista e a cultura mesmo ao longo do tempo, ela pode ter um peso muito grande, tanto para o nosso olhar, tanto para as nossas concepções, para os nossos entendimentos em relação a isso tudo, e para a nossa própria sexualidade, né? Para as nossas dificuldades em relação a isso. Eu queria, se vocês pudessem falar um pouco disso, porque assim é um tema que eu não tenho entrada e assim eu acho que é um tema muito legal, é um tema muito importante, né? Principalmente porque nós estamos vivendo, né? Essa questão que o Christian também trouxe, até anotei aqui, né? Sobre essa questão dos travestis, sobre as mortes, né? Essa quantidade de mortes, enfim. E essa cultura machista, e essa cultura toda, né? Qual é o papel, o peso disso? Se alguém puder falar sobre alguma coisa em relação a isso. A gente podia, ô, Ricardo, voltar para você, né? Que ela partiu de um comentário seu, depois a gente abre para o grupo aí, se alguém quiser contribuir. Eu acho, Arlene, que a cultura, nesse particular, ela está muito arraigada com a tradição religiosa. Os países que mais excluem, que mais matam, que mais são países de feição religiosa. Se a gente pegar lá nos muçulmanos, que até hoje ainda é crime, pode ser preso, né? O maior país homofóbico do mundo é o Brasil, que é um país extremamente religioso. O segundo é o México, que é um país extremamente religioso. O terceiro é os Estados Unidos, que é um país evangélico ao extremo. Os povos que mais respeitam, que mais incluem, norte da Europa, são os menos religiosos. Então, eu penso que na questão da homossexualidade, a homofobia, a religião tem feito muito mal, muito mal. Quando a gente fala de religião, a gente fala a religião abraâmica, né? É o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então, eu acho que o fator cultura aí me parece que é a cultura imbricada com a religiosidade. Essa religiosidade é que faz com que a coisa seja mais ou menos inclusiva. Inclusive, no movimento espírita, os grupos espíritas que eu conheço e que têm mais dificuldade com a homossexualidade são aqueles grupos de maior viés religioso, religioso no sentido desse tradicionalismo cristão. Tem uma conhecida da minha esposa, que ela é de um grupo espírita de Juiz de Fora, muito tradicional, né? E ela chega a dizer para a Carla o seguinte: isso não é coisa de Deus. Você ouvir um espírita com essa expressão, isso não é coisa de Deus, você vê que está tudo errado, né? Você não consegue aproveitar nada disso, né? Isso não é coisa de Deus. Então, você vê, é um espírita, mas impregnado de um religiosismo maléfico, né? E que contamina totalmente o raciocínio dessa pessoa. Então, eu diria que a questão cultural é mais uma questão ligada à religião, na minha opinião. Aproveitar aí o gancho que o Ricardo deu, trazer uma fala aqui no chat aqui do Agenor. Ele falou, lembrando que ser espírita não significa perfeição, né?
E muitas vezes as pessoas estão, como nessa colocação do Ricardo aí, dizendo algo em nome do Espiritismo, mas que não é propriamente do Espiritismo, né? É uma manifestação, é uma evocação de uma opinião pessoal, de um posicionamento pessoal, e, claro, influenciado pela cultura, influenciado por diversos aspectos, né? Mas que muitas vezes a pessoa se coloca, né, coloca essa opinião como se ela estivesse falando em nome do Espiritismo e, enfim, é extremamente equivocado. É nesse sentido aí que eu entendo que o Agenor colocou ali, né? Não é perfeição, né? Mas é uma representação das opiniões e imperfeições de cada um. João Márcio. Para ter ideia, na Bíblia, eu não sei se lá é a primeira expressão, assim, o castigo divino, mas é muito exemplar, ilustrativo. Ló e sua família é orientado pelos anjos a sair de Sodoma e Gomorra, porque um dos principais pecados, e as duas cidades vão ser completamente destruídas por Deus, segundo o discurso do Velho Testamento, e um dos pecados é a sodomia. Daí o termo sodomia de Sodoma, né? Homens tinham relações sexuais com homens, ou seja, o Deus do Velho Testamento, da tradição judaica, cristã, ele destrói duas cidades pelo pecado da homossexualidade, também, dentre outros. Aí começa uma ideia muito pavorosa, né? Associando aí com estupro, com perversidade, com criminalidade, etc. O Ricardo falou uma coisa, que o Brasil seria um dos países que mais tem homofobia. É um equívoco. Porque homofobia no Brasil pode ser que exista e muito, mas aqui é crime. Homofobia existe em países principalmente árabes, onde nem é crime. Onde, inclusive, as famílias decapitam os próprios filhos quando descobrem que ele tem uma condição homossexual. O Brasil, por mais que exista, é crime homofobia e é punitível perante a lei. Nesses países, a homofobia é legalizada e é até penalizado se é descoberto jovem. Percebam como é interessante isso. Por todos os casos que a gente sabe no Brasil, por exemplo, racismo no Brasil, muito racismo, mas é crime. A lei já assegura punição para quem comete homofobia e racismo. Em outros países é legalizado e a punição vai para quem tem uma condição de homossexualidade. Total atraso do sistema penal, ético e moral daquela nação. Isso aí, né, pessoal? Lembrando só, pessoal, que a gente leva muita discussão, muitas vezes aí, sem perceber, para a questão do sexo, né? LGBT, o movimento LGBT, tem também os assexuados, são aqueles que não sentem atração sexual nem total nem parcial. O relacionamento que essas pessoas têm é afetiva com outras pessoas com quem elas consideram que devem viver, né? Ter um casamento, enfim, um relacionamento, né? Teria uma relação afetiva e não necessariamente sexual, né? Então, vocês verem como a questão é mais complexa, né? Vou voltar para o Eli aí, se você quiser fazer alguma consideração final aí. A gente já está com o nosso tempo aí, em cima do nosso tempo. Achei ótimo a discussão. É um tema que dá para a gente perceber, tem muitos, né, como a gente falou no início, várias ramificações que a gente provavelmente vai ter oportunidade de continuar discutindo. E lembrando sempre, né, como nós somos espíritos em progresso, definir e dar por definida a nossa opinião é sempre um risco, né? Nós estamos sempre aprendendo coisas novas e precisamos desenvolver essa capacidade de manter a mente, o coração aberto a novas ideias, a novos conhecimentos.
Quando a gente fala que a questão está, entre aspas, definida, ela não significa que está fechada. Significa que discussões anteriores que se tinham, porque também no passado muita gente achava que estava definido. Está definido, pronto, e acabou. Está definido no sentido de um entendimento maior que nós hoje podemos ter, conforme o Ricardo colocou, inclusive graças ao auxílio das pesquisas científicas, né, que nos ajudam a esse processo de entendimento das nossas relações sociais, das nossas condições sociais. Então, manter esse espírito de aprendizado constante é fundamental em todos os assuntos e nesse também, né? O Cristian, eu queria só dar um aviso. Claro. O pessoal já percebeu que nós mudamos o link, né? Na última TED tivemos uma invasão desagradável, né? Então o Eli achou por bem fechar a sala, então vocês sempre vão pedir para entrar, a gente libera, para evitar que pessoas diferentes entrem e criem problema. E o link do Livro dos Espíritos foi separado do link do TED. Então esse link de vocês é o do TED, a cada 15 dias, né? Semana que vem tem um outro link, pessoal que vem para o Livro dos Espíritos, que é o do Livro dos Espíritos. Aí já vai ficar definitivo, tá certo? Esses dois links estão no espírita.info, já estão lá, os atualizados, o do TED e o do Livro dos Espíritos, são links diferentes. Então, aquele link antigo, que é a reunião pública da primavera, esse já não existe mais, tá certo? E não se incomodem, a gente vai liberar as salas, fiquem tranquilos, isso é um artifício que a gente está criando para que não se repita o que aconteceu no TED do Gabriel. Foi muito desagradável, então a gente está cercando de cuidados para que isso não se repita. Então, é bom lembrar que o link agora mudou e o do TED vai ser diferente do Livro dos Espíritos, tá bom? Bem lembrado, Ricardo. Muitos aqui recebem, né, por e-mail ou pelo WhatsApp. Lá eu coloquei no WhatsApp no começo da reunião também, ou pelo Slack, né? E quem quiser receber dessa forma é só falar para a gente também, que a gente inclui lá no grupo e a gente coloca lá para facilitar a vida, né? Agradecer a presença de todos vocês aí. Como o Ricardo falou, semana que vem, na sexta-feira, eu estudo o Livro dos Espíritos e daí a 15 dias voltamos com o TED aqui e, sendo o TED, não tem tema fácil, né? Então, o tema vai ser o seguinte: descriminalização, aborto, drogas, armas, o que pensar. Tarefa vai ficar a cargo aí do nosso amigo Ricardo, tá bom? Daqui a 15 dias a gente se encontra aí. Mantuil, pedir que você faça uma prece para a gente encerrar o nosso estudo aí da noite. Perfeito. Em primeiro lugar, vamos agradecer aos amigos espirituais, a Deus nosso Pai, pelo grande aprendizado que tivemos agora nessa noite. Obrigado mais uma vez por nos mostrarmos que cada vez mais possamos aprender a respeitar e sermos bem justos com os nossos próximos, com as nossas pessoas que mais precisam de apoio, de carinho, de amor. Que nós possamos cada vez mais darmos isso com sinceridade, com amabilidade, que nós possamos ser amorosos, carinhosos e sempre respeitando a sua questão de vida. Que nós possamos cada vez mais sermos melhores do que ontem. Que assim seja. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço.